Nós estamos aqui na sede do Tribunal de Contas da União em Brasília. O tema aqui hoje é discutir as oportunidades e os riscos na contratação das organizações sociais de saúde, as OSs. Logo na abertura, o secretário executivo do CONASEMES, Mauro Junqueira, fez uma defesa do papel do secretário municipal de saúde, que está à frente da pasta em 5.570 municípios. Junqueira destacou as dificuldades dos gestores municipais da saúde, que muitas vezes precisam manter o atendimento sob condições precárias e ainda enfrentam processos administrativos na tentativa de ajustar a qualidade dos serviços. O que eu trago é o respeito, na verdade, aos gestores pela diversidade de arranjos que nós temos em todo o país. O gestor, em função da legislação, em função da imposição da legislação, como, por exemplo, o índice de gasto com o pessoal, ele tem que dar seus pulos. E dar seus pulos é estabelecer arranjos, estabelecer estratégias para poder atender da mesma forma o que está na Constituição, que é o acesso à saúde integral, equânime para a sua população. Então, se eu tenho uma limitação legal de contratar pessoal e se eu tenho uma demanda da população por mais serviços, o que eu faço? É estabelecer arranjos, né? Buscar OS, consórcio, ou seja, de acordo com a realidade local, né? Fazer seus acordos, os seus pactos, para poder cumprir aquilo que é mais importante na saúde pública, que é dar acesso de igualdade à população brasileira. O secretário executivo do CONASEMES criticou as trocas constantes de ministros da saúde desde o surgimento do SUS. Nos 35 anos do SUS, a União, né, que detém a maior parcela de recursos, né, de tudo que se arrecada no país, não repassa e não vem fazendo isso de uma forma equânime com os estados e municípios. Nos 35 anos do SUS, a União aplicou em média 1,5% do PIB em saúde, enquanto os municípios que ficam com a menor parcela estão a cada vez colocando mais, mas tem limite. Então é importante colocar isso. Os desafios da gestão municipal de saúde está, obviamente, na questão do subfinanciamento. Nós temos R$ 5,95 por habitante dia e na rotatividade de gestão. Como que eu vou falar em eficiência se em 35 anos do SUS nós tivemos 31 ministros? Se lá na ponta também troca secretário municipal toda hora. Junqueira sugeriu um tratamento social ao bom gestor municipal da saúde por parte dos órgãos de controle durante a análise de contas. O primeiro é tratar o gestor, né, como uma pessoa séria, né, que quer fazer o melhor. Nós não somos bandidos. E já sem essa pecha de, olha, vamos encontrar corrupção, vamos encontrar desvios, etc. Esse não é o caminho. O que pode ser feito para oportunizar esse gestor, né, que muitas vezes acabou de chegar, né, porque o cargo é de livre nomeação e exoneração do executivo, ou quer municipal, estadual ou federal. O que podemos fazer, que ferramentas podemos ofertar para os gestores e para as suas equipes para fazer uma melhor contratualização? Quais os indicativos, quais os instrumentos que vamos colocar à disposição desse gestor? E aí, a partir daí sim, exercer o seu papel de controle, de fiscalização e até mesmo de punição para aqueles que estão fora do regramento. O presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde pediu mais agilidade nos ajustes dos contratos diante da demanda por atendimento sempre crescente. Um pronto-socorro pediátrico é um exemplo. Foi contratualizado 3.000 consultas de pronto atendimento. Num determinado mês, ele executa 4.000, 5.000 consultas de pronto atendimento. Isso precisamos de aumentar o número de profissionais, vamos ter um custo maior nesse atendimento, mas o outro lado, o nosso contratante, precisa parar e analisar essa situação. Isso deveria ser feito com uma agilidade maior. Nós não precisamos esperar finais de contrato. Deveria ser feito um acompanhamento assistencial no dia a dia que pudesse evitar diversas situações de constrangimento, exatamente como o Mauro falou, para o gestor.
O seminário foi organizado pelo Instituto Brasileiro das Oestes, o IBROS, e teve apoio do Tribunal de Contas da União, do CONAS, do CONASEMS e do Instituto Rui Barbosa. Na opinião do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a legislação nacional de controle de gastos públicos não atende às necessidades de municípios médios e pequenos. O Brasil é muito diverso. Então, a realidade da administração do governo federal, dos governos estaduais, que são administrações muito mais sofisticadas, muito mais bem preparadas, prontas para enfrentar todos os desafios que aquela legislação apresenta, é uma. A realidade dos municípios, por exemplo, é outra bem distinta. Não há como você imaginar que um município, e tantos municípios brasileiros são assim, com 1.000, 1.500, 2.000 habitantes, com uma administração pública muitas vezes carente de pessoas com conhecimento técnico e iniciativa e compreensão das leis, vá poder adotar tudo aquilo que uma legislação de caráter nacional exige. Martins lembrou da lei de licitações como exemplo de algo que não pode ser cumprido pelos 5.570 municípios brasileiros. País engraçado, né? 2 anos, 2 leis de licitações vigendo ao mesmo tempo. Mas agora é só a 14133. Só ela tem 62 necessidades de regulamento. Uma lei com 62 regulamentos a serem editados pelo poder público. A União vai fazer isso? Claro que vai. O Estado vai fazer isso? Vai. Mas no meu estado, São Paulo, município de Borá, que tem 860 habitantes, vai fazer isso? Claro que não. Impossível fazer isso. Então, nós temos que ter a compreensão de que a legislação nacional, nessa área, como em tantas outras, ela é importante, mas ela deve tratar de princípios, ela deve tratar de conceitos e de grandes linhas, e deixar para a realidade do estado e do município os aspectos mais particularizados. Renato Martins mencionou o crime organizado como a principal ameaça na área da saúde quando o gestor decide contratar uma OS. Hoje o crime está muito estruturado e age por intermédio de pessoas, inclusive, muito bem preparadas, muito bem formadas, que se infiltram para aproveitar a máquina pública e dela extrair vantagens. O setor de saúde é um deles. É um setor onde os recursos são muito pesados e o Estado não tem condição mais de executar diretamente o serviço de saúde. Então, contrata as organizações sociais para desempenhar essas funções. E as organizações sociais são importantíssimas e indispensáveis. Só que aonde se vê esse dinheiro farto, se vê a oportunidade do crime. Então, o crime organizado está se infiltrando e tomando conta de entidades que são respeitáveis, como Santas Casas, ACDs e outras entidades que têm um histórico de excepcionais serviços prestados à sociedade, mas que foram capturadas hoje por esses elementos tão nocivos. Portanto, um momento de qualificar e escolher a organização social é o principal momento nesse sistema todo. É você, no ninho, impedir que pessoas e organizações que estão lá para fazer o mal se apoderem da possibilidade de gerir recursos públicos na área da saúde. Vem crescendo no Brasil o número de contratações de organizações sociais de saúde. São entidades sem fins lucrativos que ajudam no atendimento da clientela, das pessoas que precisam do SUS. Eu vou entrevistar o diretor jurídico do IBROS sobre os caminhos para evoluir nessa contratação sem riscos de fraudes, sem riscos de desvios do dinheiro público. Pedro Sidotti, o que a gente pode fazer? Como é que esse processo pode ser aprimorado a partir de agora, já que a demanda cresce a todo ano? Eu acho que o primeiro passo é fazer uma boa qualificação. O município, o estado ou mesmo o governo federal, quando vai abrir um processo de qualificação, ele tem que se certificar de que ele vai trabalhar com os melhores parceiros, né? Então, atrair instituições de primeira grandeza e que realmente estejam alinhadas com o interesse público é essencial. Para isso, critérios objetivos de qualificação e buscar
efetivamente referências de que esse parceiro privado tem capacidade técnica e idoneidade moral para atuar como parceiro do modelo.